partir do versículo 3. Texto no qual se baseia a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Essa semana que passou foi uma semana muito agitada no Brasil e em todo o mundo. No Brasil nós tivemos o carnaval tomando conta da nossa nação, feriado, o povo descansando, o povo se distraindo, e cada dia mais notícias sobre corrupção, sobre violência, sobre imoralidade. Na Líbia, 21 cristãos foram degolados de maneira fria, terrível. E o povo da cruz foi ameaçado de que vai chegar a hora de cada um deles. Na Europa, os ataques terroristas a judeus estão crescendo cada vez mais. Na França e na Dinamarca aconteceram agora recentemente. E aqueles que estão analisando o assunto dizem que este é um momento de extrema gravidade para o judaísmo na Europa. Os judeus estão emigrando para Israel com medo do pesadelo nazista que pode voltar, está voltando a rondar a Europa. Depois de 70 anos, parece que já se esqueceram do holocausto de 6 milhões de judeus. Esse é o panorama do mundo que nós estamos vivendo. Quando você olha para a natureza, o Brasil, uma seca, um calor nunca vistos. Nos Estados Unidos, um frio horrível, matando diversas pessoas também. E quando a gente olha para esse panorama, alguém pode perguntar: mas será o fim do mundo? Certamente não. Certamente não. O princípio das dores, provavelmente, segundo as palavras de Jesus nesse texto que nós lemos. E segundo todo esse sermão de Jesus, que está aqui no capítulo 24 de Mateus. E eu quero, nessa noite, chamar a atenção para algumas advertências de Jesus, que ele faz aqui nesse sermão, que foi pregado em resposta àquela pergunta dos discípulos que está registrada aí no versículo 3. Quando os discípulos se aproximam dele e perguntam: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Sem dúvida, essa é uma questão que todos nós colocamos diante de nós. Todos nós nos perguntamos, o mundo se pergunta: o que nos espera?
Qual é o futuro? O que vai acontecer? Nós estamos sempre em busca de algumas respostas. E nesse texto Jesus nos dá algumas respostas e faz algumas advertências que são muito claras e que nós precisamos abrir os olhos nestes dias que nós estamos vivendo. São questões extremamente importantes e eu quero destacar algumas delas. A primeira, Jesus destaca a questão do engano espiritual. E Jesus foi muito enfático. Vejam aí os versículos 4 e 5. Jesus disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Depois no versículo 10, ele volta a dizer, nesse tempo, muitos hão de se apostatar da fé, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E Jesus volta a repetir no versículo 24. Se você quiser olhar aí, diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vejam bem a advertência de Jesus, a ênfase de Jesus. Ele não falou uma vez só. Ele foi enfático. Vede que eu estou avisando vocês. Vede que eu estou avisando. Vai surgir gente enganando. Vai surgir gente pregando um falso evangelho. Vai surgir gente operando sinais e prodígios, que vão enganar muita gente. E é uma advertência muito forte do Senhor Jesus. E esse engano é fruto da apostasia, que está previsto na palavra. Paulo diz isso em 2 Tessalonicenses, que o homem da iniquidade vai se manifestar dentro da apostasia da igreja. Apostasia significa o abandono do evangelho da cruz, daquele evangelho que a igreja tem pregado ao longo dos séculos e tem sido abandonado. Ou seja, esse perigo do engano, ele vem de dentro da própria igreja, ele não vem de fora. É um engano que está no nosso meio e que a igreja precisa acordar, porque nem tudo que está sendo pregado, nem tudo que parece evangelho é verdade. E aqui a advertência de Jesus é muito clara, irão realizar prodígios, sinais. E quantas pessoas estão sendo enganadas hoje por alguns pretensos milagres, que alguns vão lá na frente de uma igreja e dão testemunho, eu fui curado de uma dor de cabeça, eu fui curado de uma dor de unha, eu fui curado de um negócio assim, e todo mundo fica extasiado. E quando começarem a fazer coisas extraordinárias, como nós vamos reagir? Mas como saber? Como distinguir? Jesus foi muito claro. Falso profeta, o ensino está errado. O ensino não é um ensino bíblico. A palavra foi deixada de lado, foi torcida. E a gente vê cada coisa absurda sendo feita em nome do evangelho. Então, precisamos, irmãos, despertar para isso, porque Jesus foi muito enfático. Ele disse que esse engano seria muito grande, muito forte. Muito forte. E ele, uma palavra aqui que nos dá segurança, nesse versículo 24, ele diz que esse engano será tão grande, que se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Mas glória a Deus, os eleitos serão guardados, não serão enganados, porque é tão forte que, se não fosse a eleição, se não fosse o Espírito Santo habitando em nós, nós seríamos levados. Então não se deixe enganar. Jesus foi muito enfático. Não importa se tem muita gente, não importa se tem muitos seguidores, não importa se estão fazendo algo extraordinário. Cuidado. Vede que ninguém vos engane. Vede o que você está seguindo. Veja aonde você está indo. Veja em quem você tem colocado a sua confiança. Veja o que estão se ensinando. É palavra de Deus. Por isso é preciso que você conheça a palavra. É preciso que você estude a palavra, para que você não seja levado ao redor
por todo vento de doutrina que sopra de lá e para cá. E isso me chama muita atenção, irmãos. Esse é um dos sinais mais evidentes, mais fortes, que o Senhor Jesus colocou para nós. Um sinal do engano. Engano. Jesus repetiu, falou, repetiu. Então nenhum de nós pode dizer que é inocente, que não sabia que haveria engano, que haveriam falsos profetas, que haveriam pessoas pregando o evangelho deturpado. Nenhum de nós terá desculpa naquele dia de dizer: Senhor, eu não sabia. Está escrito aqui na palavra de Deus há 2000 anos essa palavra. E à medida que você vê que o tempo passa, esse engano se torna cada dia mais forte. Esse engano vem cada dia com mais peso. E quantos, como diz o hino, que antes corriam bem, agora distante de nós estão. Porque foram atrás de enganos. Essa é a primeira advertência de Jesus para a sua igreja. Você tem estado atento a isso? Você tem examinado aquilo que você tem ouvido? Ou você simplesmente ouve e pega para si? Cuidado. Vede que ninguém vos engane. Foi a primeira resposta de Jesus à pergunta dos seus discípulos. O segundo ponto, a segunda advertência que eu quero destacar aqui nesta noite, está no versículo 9, quando Jesus disse: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa outra advertência que me chama muita atenção. Jesus foi aqui contra todas as normas de marketing. Não é, Bruno? Todas. Quem quer algum seguidor e vai dizer: olha, você vem me seguir, mas você vai morrer. Você vem me seguir para ser perseguido. Você vai me seguir e eles vão te matar. Você vai ser odiado. Você vai ser odiado se você me seguir. Quem vai querer seguir esse homem? Quem vai querer uma coisa assim? Jesus nunca enganou. E quando você vê um evangelho prometendo bênçãos, prometendo cura, prometendo casa, prometendo mansão, é falso evangelho, porque Jesus disse: vocês serão atribulados, vocês serão mortos. E agora que nós vimos 21 cristãos, homens que saíram do seu país para trabalhar no outro país, procurando uma melhora de vida, porque os cristãos no Egito são cidadãos de segunda classe, não têm direito a muitas coisas, e ali foram mortos daquela maneira. E as suas famílias são de cidades pequenas no sul do Egito, ficaram lá abandonadas. Será que nós lembramos de orar por eles, por aqueles irmãos, e chorar com aquelas famílias? Ou não são nossos irmãos, estão muito distantes? Quantos de nós se chocaram com aquilo? Quantos de nós se estremeceram diante daquilo? Porque na visão deste grupo, como colocamos no boletim, o objetivo deles é provocar uma reação do Ocidente. Porque ele diz, segundo a profecia deles e a teologia deles, o fim virá quando houver uma guerra entre o Ocidente, os cristãos e o islamismo. Por isso que eles ali na Líbia disseram e avisaram ao povo da cruz que eles estão ao sul de Roma. Porque Roma simboliza o cristianismo. As coisas estão acontecendo diante de nós. E o Senhor Jesus não prometeu vida fácil a nenhum de nós. Se alguém está seguindo a Jesus porque vai receber isso, aquilo, bênção, cuidado. Vocês serão odiados de todas as nações. E não é das nações islâmicas não, meus irmãos. Seremos odiados dentro das próprias nações cristãs. Vejam a reação ao cristianismo hoje dentro das nações ocidentais, dos valores cristãos. Vejam como estão desprezando a verdade bíblica.
Estão preferindo ouvir mentiras. E se você disser que você acredita na Bíblia, você é discriminado, é zombado, é odiado. Não sei se você já experimentou isso. Mas isso é que o Senhor Jesus disse que nós vamos experimentar. E já estamos experimentando, muitos irmãos nossos, em muitos lugares da terra. Paulo diz em 2 Timóteo 3,12, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E como estava conversando com o presbítero Fábio a palavra do pastor Hernandes, né? Perguntaram se a igreja, como é que é? Se a igreja fosse perseguida, se ela seria mais fiel. Ele disse que não. Ele disse que a igreja mais fiel é que seria perseguida. Se nós somos fiéis. Jesus deixou claro. E Jesus falou isso também. Aí no Evangelho de João, se você quiser dar uma passeadinha na sua Bíblia, no capítulo 15, quando Jesus conversa com os seus discípulos aí, na última conversa que ele teve com eles, antes de ser preso e crucificado, Evangelho de João, capítulo 15, verso 18 ao verso 20, diz assim, Jesus falando com os seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Você quer seguir esse homem que te promete isso? Você quer seguir esse homem que não te promete uma vida fácil, mas te promete, pelo contrário, uma vida, muitas vezes, de tribulação, de angústia, de perseguição, de indiferença? Por isso eu creio na eleição, porque por nós mesmos ninguém seguiria esse homem. Só seguimos porque ele nos escolheu. Só seguimos porque ele nos sustenta. Só seguimos porque ele está em nós. Porque por nós mesmos nós seríamos incapazes. Não dá. Você vê um evangelho pregado prometendo tantas coisas. Aí a igreja enche. Porque vai ser bênção. Mas o evangelho de Jesus Cristo é diferente. O evangelho de Jesus Cristo é diferente. E nesse sermão profético, Jesus foi muito claro ao falar essas palavras. Nunca prometeu vida fácil aos seus discípulos. E ele chegou mesmo a dizer aos seus discípulos: eu vos envio como cordeiros. Para onde? Para o meio de lobos. Envio como cordeiro para o meio de lobos. E o que significa ovelhas no meio de lobos? Morte. Certo? E por isso a história da igreja tem sido regada pelo sangue dos mártires. E eu disse hoje de manhã na minha classe que nós nos esquecemos da nossa história, dos mártires da Guanabara. 3 homens que deram sua vida, derramaram seu sangue. Os primeiros mártires da América foram reformados. Foi no Brasil. A primeira ceia do Senhor realizada nas Américas foi no Brasil. A primeira confissão de fé reformada das Américas foi no Brasil. E nós desprezamos a nossa história. Não conhecemos. E nos tornamos crentes tão vazios, tão sem vigor espiritual, tão sem determinação para seguir a Jesus Cristo. Não se iludam. Este ódio não está lá no meio dos muçulmanos apenas. Ele está no meio do povo ocidental, no mundo ocidental, que cada vez mais se levanta contra a igreja do Senhor. Prepare-se para isso. Mas uma terceira
advertência que o Senhor Jesus coloca aqui diante de nós está no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Glória a Deus. Por esse quase. Por esse quase. Não são de todos, é de quase. Porque os eleitos serão preservados, glória a Deus por isso. A multiplicação da iniquidade. Essa é outra advertência do Senhor Jesus. Ele disse muito claro, a iniquidade vai se multiplicar, não vai ser somada não. Pecado, violência, imoralidade, impiedade. Hoje vivemos num mundo onde que tudo é lícito. Não há mais pecado. Pessoas viverem juntas sem se casarem, não há nisso, eles se amam. E entra na igreja. E as pessoas acham normal. Relacionamento homossexual, qual o problema? O mundo aceita e entra dentro da igreja. Aborto. A mulher tem direito sobre o seu corpo. Matar uma criancinha em defesa é direito. A iniquidade aumentará, multiplicará. E está acontecendo diante dos seus olhos. Nós somos a geração que estamos vendo a multiplicação da iniquidade. E uma outra palavra que não está aqui de Jesus, mas de Daniel, dizendo da multiplicação da ciência. E nós somos esta geração que estamos vendo isso. Até o início do século XX, depois de milhares de anos de civilização, o homem andava a cavalo. Imagine 100 anos o que aconteceu. O homem não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha luz elétrica. Depois de milhares de anos, de repente, a ciência se multiplica. O progresso vem de uma maneira espantosa. E ao lado disso vem essa iniquidade. Nós somos a geração que estamos vendo isso, meus irmãos. Nossos antepassados não viram isso. Eu, que sou um pouquinho mais velho, fico espantado com o progresso das telecomunicações e da maldade que nós vemos nesse mundo hoje. Jesus nos advertiu. A iniquidade vai se multiplicar e o amor vai se esfriar. Que amor é esse? O amor a Deus, o amor ao próximo. Esse amor que vai se esfriar. Qual é o nosso amor a Deus? Como nós temos amado o nosso Deus? O nosso Deus nos amou com amor eterno. O nosso Deus foi capaz de dar o seu Filho como prova do seu amor por nós. E como nós temos retribuído esse amor de Deus? Qual é o nosso amor a Deus? Temos coragem de darmos a nossa vida pelo nome do Senhor Jesus, por amor ao nome do Senhor Jesus? Temos coragem de sair, de abrir mão do nosso conforto, da nossa vida segura, por amor ao Senhor Jesus? O amor se esfriará. O amor a Deus se esfriará. O amor entre os irmãos se esfriará. O amor entre a igreja se esfriará. A iniquidade se multiplicará. E a gente vê o pecado se multiplicando dentro da igreja. A pessoa comete um pecado na igreja, aí vai para outra igreja, sem consertar a sua vida. E continua como tivesse tudo bem. E a Bíblia nos diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. De Deus não se zomba. Não se brinca com Deus. Não ache que Deus é como nós, que acha que tudo está bem. Deus é santo.
Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. 3 advertências. O engano. Lembre-se, Jesus disse: ninguém vos engane. Eu estou falando. A tribulação, a perseguição, o ódio do mundo pelos cristãos. Não acha que o mundo te ache muito bonzinho, gosta muito de você. Terceiro, a iniquidade irá se multiplicar. E como eu disse, somos a geração que assiste isso de forma terrível, terrível, terrível. Mas a quarta coisa que o Senhor diz aqui, e que chama a nossa atenção, está no versículo 14, quando ele diz: então virá o fim. Então virá o fim. Às vezes nós estamos preocupados com o fim do mundo. O mundo vai acabar. Jesus disse: não é agora. Mas ele disse: então virá o fim. Esteja bem certo, meu irmão, minha irmã. O fim vem. O fim virá. Com toda certeza. Esse mundo, como nós vemos aí, não é eterno. O fim virá. Como ele foi criado por Deus, um dia ele será renovado por Deus. E o mundo como nós o conhecemos, e a sociedade como nós a conhecemos, virá o fim. O fim vem com toda certeza. Ponha isso na sua agenda. Primeiro, ele virá para cada um de nós, dentro do nosso período de poucos anos de vida. Dentro de poucos anos. O fim virá para todos nós que estamos aqui hoje. Coloque isso na sua agenda. O fim virá. E eu estou preparado para isso. Eu estou preparado para encarar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o fim virá para a humanidade toda. Quando a trombeta soar e o céu se abrir, e o Senhor Jesus se manifestar em poder e glória. O fim virá. Jesus foi muito claro, muito enfático. Em todas essas palavras que nós estamos aqui, Jesus não tinha, em nenhum momento deixou dúvida. Essa palavra, o fim virá. Virá quando esse evangelho for pregado por testemunho a todas as nações. E você vê aí a diferença entre o cristianismo e o islamismo. Para o islamismo, o fim virá numa guerra. Para o cristianismo, o fim virá quando o evangelho da graça for anunciado para testemunho a todas as nações. Não para a salvação, mas para testemunho a todas as nações. E a igreja tem se empenhado. Eu não sei até hoje quantos povos não alcançados ainda existem no mundo. Mas esse evangelho tem sido pregado e anunciado. Porque muitos têm tido a coragem de ir. Estarem nos lugares mais difíceis da terra. Para cumprir o ídolo de Jesus Cristo. Por causa deles, a igreja se expandiu. E hoje está em toda a terra. Mas o fim virá, meus irmãos. Virá para cada um de nós. O dia que nós teremos que prestar contas ao nosso Deus. O dia virá para esta humanidade que se recusa a ouvir o Evangelho. E naquele dia a Bíblia diz que será um dia de angústia, de pavor, de medo. Será um dia terrível que os homens vão pedir que os montes caiam sobre eles. E os escondam da face do Deus Todo-Poderoso. Será um dia de grande angústia para aqueles que não conhecem o Senhor. O fim virá. Vejam bem, meus irmãos. Como eu disse, nós estamos vivendo num mundo de extrema agitação. Iniciamos este 2015 de uma maneira, acho que diferente.
Acontecimentos sobre acontecimentos. Estão chamando a nossa atenção. Estão chamando, despertando a nossa atenção para vermos o que está acontecendo. Aprenda a ler os sinais dos tempos. Não importa se Jesus virá amanhã ou depois da manhã. Jesus disse que isso cabe ao Pai. Não a nós ficar especulando como algumas pessoas já marcaram a data e estão marcando data para a volta de Jesus. Isso não cabe a nós fazermos. Mas ele virá. O fim virá. Quando o Pai assim determinar. Quando o Pai der a sua ordem aos anjos. E o Senhor Jesus virá com poder e glória. Que nós possamos entender o tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos. Não para ficarmos apavorados. Não para ficarmos temerosos, mas pelo contrário. Para que a nossa fé seja revigorada. Para que a nossa fé seja ainda mais viva. Para que nós tenhamos certeza de que o nosso Deus reina. De que o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas. Aqueles irmãos que foram mortos naquela praia, ali na Líbia, certamente eles estão com o Senhor, porque foram fiéis até a morte, não negaram a sua fé, mas foram ali fiéis. E o Senhor Jesus nos diz: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. No versículo 13 ele disse: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Grandes desafios nos esperam, irmãos. Não se engane disso. Eu não quero que alguém me veja como pessimista, por favor. Pelo contrário, eu sou muito otimista. Mas não espere uma vida confortável como cristão. Se você é um cristão, prepare-se. Clame pela misericórdia de Deus. Clame pela misericórdia de Deus. Prepare-se. Porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente. E como eu já disse, nós somos a geração que temos testemunhado. Se Jesus virá na nossa geração, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O fim virá para cada um de nós. Você está preparado? Essa é a grande questão. A questão não é especular. A questão não é adivinhar a data da volta de Jesus. A questão não é ficar procurando aqui e ali sinais. A questão é essa. Eu estou preparado para prestar contas ao meu Criador, da vida que Ele me deu? Ou estou gastando essa vida a meu bel prazer? Ou estou fazendo da minha vida o que eu quero? Estamos estudando sobre mordomia na escola dominical. Nada é nosso. Tudo pertence ao Senhor. Que contas nós daremos ao nosso Deus? Que você esteja preparado, meu irmão e minha irmã, para que quando aquele dia chegar, quando o fim vier, você possa estar entre aqueles que receberão a coroa da vida. Daqueles que ouvirão do Senhor: vinde benditos do meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que você possa estar entre aqueles que estarão em triunfo, glorificando o nome do Senhor. Prepare-se. Sinais, o Senhor Jesus nos advertiu claramente: engano, multiplicação da iniquidade, perseguição. Que nós estejamos prontos para tudo isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus e pela glória do Senhor. Que Deus realmente tenha misericórdia de nós, irmãos. Mas que você possa ser sempre otimista, sempre confiante, cheio de esperança, porque nós somos este povo, o povo do Deus de toda a esperança. Aleluia. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Essa palavra viva, há tanto tempo escrita, mas que fala poderosamente ao nosso coração.
Obrigado pelo Senhor Jesus, que de uma maneira tão clara, Senhor, nos adverte. Coloca diante de nós, ó Pai, balizas para que nós possamos saber o caminho a seguir, ó Pai. Ó Deus, abençoa o teu povo aqui reunido. Abençoe a tua igreja, Pai. A igreja que é fiel ao Senhor, Pai. Nós clamamos no nosso louvor para que o Senhor sare a nossa terra, Pai. E nós pedimos que o Senhor sare a tua igreja nesta terra, Pai. Ó Deus, que o Senhor levante uma igreja viva e verdadeira. Uma igreja comprometida com os valores do teu reino, Pai. Que sejamos capazes, ó Pai, de testemunhar a este país, a esta nação, a graça do Senhor Jesus, Pai. Independentemente do preço que tenhamos que pagar, Senhor. Ó Deus, venha, desperte a tua igreja, Pai. O Senhor tem feito isso, Pai. Continue fazendo, Pai, em nome de Jesus. Despertando-nos mais ainda para ti mesmo, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Capacita-nos, ó Pai, a perseverarmos até o fim. E assim, recebemos a coroa da vida, Pai. Abençoe cada vida aqui nesta noite, Senhor. Se por acaso alguém aqui ainda não conhece o Senhor Jesus, não sabe como será naquele dia para ele, Pai. Que nessa noite o teu Espírito possa operar neste coração, Pai, e transformá-lo para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Brão.